o Wendel fora da temporada, hein? O Wendel tem um prazo de recuperação revelado em cerca de 8 semanas, ou seja, não deve voltar em 2025, né? Ele deve voltar apenas aí na pré-temporada de 2026. Ele saiu com 10 minutos de jogo, né, contra o Grêmio, naquela derrota por 2-0 no último dia 16, voltou a São Paulo com uma bota, saiu de muleta do estádio, a gente já sabia que seria algo sério, teve uma ressonância e foi, então, diagnosticado uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo. Ele tem feito tratamento no Refis Plus do São Paulo Futebol Clube e não deve voltar essa temporada. A gente lembra que ele foi contratado esse ano mesmo, depois de uma longa negociação com o Porto de Portugal, né, que fez um jogo duríssimo para liberar ele para o São Paulo antes do fim do seu contrato. Ele tem 25 partidas pelo São Paulo, com 2 assistências para gols, né? E ele convive, então, desde que chegou com essa ausência por lesão. É um jogador que eu acho bom tecnicamente. Acho que ele ajuda quando está em campo. Mas esse fator físico é algo realmente que tem que ser pontuado, né? Torna-se pouco confiável você ter o Wendel no seu elenco com essa instabilidade física. Não estou falando que isso é culpa diretamente do jogador, né? Ninguém quer se machucar, mas cara, vira uma situação que não é normal, né? E aí o esforço que foi feito para trazer o Wendel é sempre lembrado quando tem esse tipo de situação, né? Pô, fizeram um baita esforço e o cara não consegue jogar. É o que dizem, né, alguns torcedores. Cara, de fato, tem uma situação aí do Wendel que não é normal, né? Não é normal o tanto de ausência que ele tem por lesão. E, cara, mais uma lesão complicada, né, na face do pé, na face a plantar. Assim, de fato, muito, muito delicada essa lesão. Ele vai ficar fora ali por 8 semanas, como diz o prazo, 2 mesezinhos aí para recuperar, volta apenas em janeiro. Então, é mais uma ausência e é uma posição que eu não acho que o São Paulo está muito bem servido na ausência do Enzo, viu? Porque o Enzo Dias, ele é um cara que joga com bastante intensidade, ele não teve uma questão física ainda, graças a Deus, né? Teve ali pequenas lesões que tiraram ele de 1, 2 jogos, mas não teve uma questão física mais extensa. Mas não tendo o Enzo Dias, joga o Patrick. E também para uma segunda etapa, quando o Enzo cansa, que isso acontece, joga o Patrick. E eu acho que cai muito o nível pela esquerda quando joga o Patrick, João. Não, com certeza, né? O Patrick é um jogador que até agora não mostrou realmente um nível para jogar no São Paulo, no profissional do São Paulo. Até falei outro dia que talvez seja bom para o Patrick sair do São Paulo, que em outro lugar, de repente, ele consegue se sair melhor, consegue ter um psicológico melhor, talvez, porque no São Paulo eu não sei se é uma questão psicológica, se é uma questão técnica, mas ele não consegue jogar, não consegue ser um jogador ali que se coloque à disposição, e aí o São Paulo tem um problema, porque teria só o Enzo Dias e o Wendel não consegue entrar em condições físicas ideais para jogar, ele não consegue ter uma sequência, é um custo-benefício terrível, a gente sempre fala muito do Oscar, né, que é um péssimo custo-benefício para o São Paulo pelas lesões que teve, né, pelo pouco que atuou, mas o Wendel eu acho ainda pior o custo-benefício, porque jogou menos, o Oscar ainda teve um começo de temporada, teve alguns jogos ali que acho que o Wendel não conseguiu jogar 5 jogos consecutivos pelo São Paulo. Então, assim, de fato, é um custo-benefício muito ruim. Do jeito que ele veio também, principalmente São Paulo, só faltou oferecer o Morumbi para o Porto para ele conseguir trazer o Wendel, né, no início do ano. Então, de fato, muito ruim a temporada do Wendel, né? Mas se o São Paulo fosse um clube que as coisas funcionassem de uma forma adequada, Gabi, a gente poderia falar, pô, realmente o jogador não tem condições de estar aqui porque não tem uma parte física ideal. Mas na situação que o São Paulo vive, com essas lesões, com o departamento médico que acaba sendo reincidente, algumas lesões também, alguns jogadores, não dá para a gente afirmar que o problema é de fato o jogador. Eu ia falar o problema de fato é o Oscar, o Wendel, enfim. Não dá pra gente afirmar que o problema é o jogador, porque o São Paulo tem esse modus operandi. Todos os jogadores, praticamente aqui, já sofreram ou sofrem com problemas físicos ao longo das temporadas. O São Paulo sempre tem algum jogador ou alguns jogadores que sofrem, em algum momento da temporada, um problema físico. Então não dá pra gente, de fato, colocar a culpa nos jogadores em si, porque as coisas no São Paulo não funcionam da forma que deveriam funcionar. Acho que precisa ser avaliado e ver se realmente os tratamentos foram feitos da forma correta, a preparação física foi feita da forma correta, porque eu entendo que tem lesões que acontecem por puro azar, né?
mas outras acontecem porque ou você não se preveniu, né, não se preparou direito, e aí a recuperação às vezes não é adequada, enfim. Então, entendo quem vai culpar o jogador, porque realmente para o torcedor é frustrante você ver um cara que veio a peso de ouro, não necessariamente no custo da transferência em si, né? O São Paulo trouxe ele sem o custo da transferência em si, mas ele ganha um alto salário, por isso que eu falei do custo-benefício, né? Eu sei que o Oscar ganha um salário maior que o do Wendel, mas o ponto que eu trouxe o Oscar ainda conseguiu se colocar mais à disposição do time do que o Wendel nessa temporada. Repito, o Wendel não fez 5 jogos seguidos na temporada, cara. Isso é inacreditável. Chega a ser bizarro uma coisa dessas. Então, claro que precisa ser avaliado, entendo quem vai culpar o jogador, mas eu acredito que nesses casos existe muita responsabilidade do clube também, viu, Gabi?